Olá a todos, estamos mais uma vez no ar aqui com mais uma Class Meet da Faculdade Laboro, do curso de pós-graduação em jornalismo esportivo, segunda turma, que já está com inscrições abertas. Você que é comunicador, graduado, jornalista, radialista, fotógrafo, publicitário, mas também graduado em outras áreas do conhecimento, educação física, áreas correlatas à comunicação, faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos, de ingressar na vida acadêmica em nível de pós-graduação, aqui na Faculdade Laboro e na Fundação Sousandres, que são as promotoras deste curso de comunicação. Pós-graduação em jornalismo esportivo. E como a gente tem feito todas as quintas-feiras, estamos recebendo convidados importantíssimos, interessantíssimos e debatendo temas muito importantes na área da comunicação, do jornalismo. Hoje a gente está recebendo o professor, advogado e radialista também, jornalista, Marco Túlio Gomes Vicente. Ele, além de ter todas essas funções ligadas ao direito desportivo, é também diretor da Superintendência de Desporto do Estado do Rio de Janeiro, a famosa SUDERJ, né? Quando a gente escuta esse nome, a gente sempre lembra do clássico Maracanã. O SUDERJ informa as substituições, as escalações, o público, a renda. O Marco Túlio hoje é diretor da SUDERJ. A gente vai papear com ele sobre o direito desportivo, a importância dessa área do conhecimento na sociedade e outros assuntos correlatos que o professor quiser abordar com a gente. Seja bem-vindo, professor Marco Túlio. É um privilégio recebê-lo nessa Class Meet aqui da Faculdade Laboro. Olha, boa noite a todos que estão nos assistindo, mas eu não posso começar qualquer coisa que se trata de Laboro. Primeiro, eu tenho que te agradecer o convite, Paulo. Agradecer ao professor Márcio, que foi quem me levou para a Laboro, que eu estou nessa parceria com a Laboro desde 2007, Paulo. Maravilha. E às vezes as pessoas pensam assim, mas quem é esse cara que está dando aula aí na Laboro, falando? A professora Sueli acreditou na gente em 2007, e aí a gente inseriu a pós-graduação na área de segurança do trabalho, para engenheiros e arquitetos. Perfeito. A coisa deu certo, inserimos a pós-graduação em medicina do trabalho, para médicos e enfermeiros. E, para minha alegria, você e ela estão me convidando para esse bate-papo. Não tem palestra, não tem aula, é um bate-papo para a gente se conhecer, eles gostarem da gente, se inscreverem, vão ver que é sem juridiquês. Ah, tá lá aquele gordinho, baixinho, lá do Rio de Janeiro, vai falar sobre artigo, sobre lei. Não, nós vamos bater um papo. E as minhas aulas, quem já teve, quem me conhece, sabe que é sem juridiquês. Então, quem sou eu? Eu sou esse professor, jornalista e advogado. Sou advogado há 25 anos, militante, e estou, como você falou, porque cargo público a gente não é. Eu sou advogado, sou professor e sou jornalista. Isso eu sou. E estou na SUDERJ com muito orgulho. Graças a Deus, a gente atende hoje vários complexos, que a gente vai falar sobre isso, da importância social para crianças, para menores, como direito desportivo, junto com o esporte, ajuda e salva vidas. A gente está vendo a Olimpíada, a gente falando aí de medalhas, e é isso que a gente faz aqui na SUDERJ. Porque quando você falou assim, foi muito bacana você falar, Paulo, você falou sobre a gente administrar o Maracanã. Você falava assim, SUDERJ informa, lá no placar. Não tem mais isso. Porque há 6 anos o consórcio Fla-Flu ganhou a licitação do Maracanã. Então, eles estão no Maracanã. Isso. Então, nós estamos hoje com o quê? Hoje a SUDERJ administra o Sampaio, que é um complexo desportivo, a Rocinha, que é a maior comunidade do Brasil. Então, são 220 mil famílias na Rocinha, e a gente atende lá 3 mil crianças diariamente, com natação, com futebol, com skate, com basquete, com vôlei. Então, a gente faz esse atendimento todo para você ver como é que é importante tudo isso. Daí você vai falar assim, mas e o que tem a ver isso na nossa palestra? Tudo. Porque sem o direito, você não tem as concessões públicas, você não tem as leis de incentivos, você não tem toda a legalidade, que é o artigo 37, ele é claro, o princípio da legalidade. Se você não tiver isso, você não tem. Exatamente. Então, o esporte anda lado a lado com o direito. E muitas pessoas não sabem disso. O direito, o esporte, ele anda de lado a lado, até nas punições.
que nós vamos falar disso daqui a Isso. pouco. E, para minha felicidade, eu sou um apaixonado por rádio. E eu estou há 20 anos como debatedor na Rádio Tupi, aqui no Rio de Janeiro, que Isso. tem um alcance nacional, graças a Deus, e eu fiquei um ano à frente da parte do esporte da Rádio Manchete, que lá com o João Guilherme, que todo mundo conhece, Isso. tem aquela narração histórica do Gabigol, do Isso. gol da... E é meu irmão, meu amigo. Então, nós ficamos um ano na Rádio Manchete, só na parte de esporte. E hoje a gente é debatedor na Roquete Pinto, na Manchete, aqui numa televisão, que é uma televisão local só para o Rio de Janeiro, que é a TV Maxi. Então, eu gosto muito de jornalismo, mas a minha paixão pelo jornalismo veio da rádio. Do rádio, O exatamente. rádio que me encantou, que às vezes as pessoas vão falar assim, eu já era advogado, eu entrei no rádio como advogado para tirar dúvidas. Dona Maria, lá de Belford Roxo, ligava, queria saber os seus direitos trabalhistas, daí a gente tirava. Aí foi assim, eu estou há 20 anos dentro do rádio por um apaixonado por rádio. E eu acho que o jornalismo, você vai ver também, jornalismo e direito, ele tem que estar lado a lado. Podemos falar que eu não sei se vai dar tempo, mas se Deus quiser, os meus futuros alunos, nós vamos falar sobre a lei do fake news, lei de informação, direito ao silêncio da sua fonte. Nós temos muitas coisas para falar, jornalismo, esporte e direito. Exato. Pode parecer que não, mas está tudo a ver, um ligado ao outro. E desculpa que eu falo muito, hein, Paulo? Não deixa eu falar, não. Fala você também um pouco. Não, tranquilo. O público vai entrar na nossa conversa, sim. Você tocou em vários assuntos que são correlatos, como você disse, né? Mas a gente, para tentar até organizar o pensamento de quem está assistindo, como diria o outro, vamos por partes, né? Vamos primeiro pela coisa mais, digamos assim, conceitual, mas como você falou, sem juridiquês, com bastante objetividade. O que caracteriza o direito desportivo, né? E para um advogado, para um formado em direito se especializar, é uma especialização ou é uma graduação completa? Como funciona para o formado em direito adentrar no direito desportivo? O que acontece? O bacharel em direito, quando eu falo bacharel, que às vezes as pessoas pensam que todos são formados em direito e são advogados. Não são. Não, isso. Então, o que acontece? Você faz a faculdade de direito, você é um bacharel. Ponto. Para você se tornar advogado, você tem que fazer o concurso da OAB. Exato, o exame de ordem, né? Que um juiz ele nunca fez o concurso da OAB, porque ele quis fazer o concurso para juiz, para delegado, para o promotor público, para defensor. Então, o direito ele tem uma área de abrangência enorme. Então, para você fazer o direito desportivo, você não necessariamente precisa ser um advogado. Você precisa ser bacharel em direito. Mas só que você me fez uma pergunta fundamental. O que ele visa? Qual é a importância do direito desportivo na nossa área? Todas as regulamentações, todas elas, vêm do direito desportivo. Muitas pessoas não sabem, Paulo, e é bom frisar, que o direito desportivo ele tem uma autonomia própria. Certo. Os tribunais desportivos ele tem uma competência diferente, por exemplo, da justiça comum, da justiça criminal, da justiça civil, da justiça trabalhista. Ele é totalmente autônomo. Com um agravante. Por exemplo, vamos falar de futebol, que todo mundo gosta muito de futebol, e o futebol fica na cabeça das pessoas, mas que serve para todos os outros ramos do esporte, seja atletismo, vôlei. Quando há uma punição, por exemplo, de um atleta, o direito desportivo que vai julgar. Isso, e mais, a justiça comum. Se você for até a justiça comum, antes de passar pela justiça desportiva, você, por exemplo, quando eu falo pessoa física ou jurídica, um clube de futebol, e aqui no Rio de Janeiro aconteceu isso na prática com a América Futebol Clube, Sim. Que era um clube tradicional, todo mundo aqui conhecia, e em 1987 entra na justiça comum contra a CBF, ele foi automaticamente rebaixado, porque não pode. Você tem que esgotar toda a esfera desportiva para ir na esfera comum. Então, o que acontece? As pessoas pensam que é um direito igual a todos. Não, o ramo do direito desportivo é um ramo muito, muito, muito fechado. Só que ele é fechado porque ninguém vai explorar. Depois que você entra, você tem uma gama de ações para você fazer. É uma área financeiramente muito boa, porque você tem poucos profissionais
competentes na área, que gostam, por exemplo, de futebol, de vôlei, seja lá. Hoje em dia, nós temos agora as Paralimpíadas, nós temos esportes paralímpicos em todos os ramos. Isso. Então, você tem um campo de atuação hoje fantástico. Eu recomendo, graças a Deus, estou na área, sou muito bem sucedido nessa área, gosto muito. Eu acho que é uma área que todo mundo que conhece um pouco de direito, olha, vai arrebentar. E eu acho que você tem que entender. E para entender, só praticando. Praticando de que forma? O direito desportivo. Você conhecer as federações, as confederações, os tribunais superiores, seja ele TJD, STJD. Então, para a gente não entrar no juridiquês, como você fez uma pergunta conceitual. O que é o conceito? É toda a esfera desportiva, sem estar falando de esfera civil, criminal, trabalhista. Perfeito. Já falando de um exemplo prático, né? No Brasil, ao que me consta, né, não existe uma tabela de punições para clubes ou jogadores, enfim, que de alguma forma infringam algum regulamento, e sim é estudado caso a caso. Na Itália, por exemplo, eles costumam aplicar tabelas. Qual a sua visão sobre isso? Seria mais justo, por exemplo, tal tipo de agressão, tantos jogos de suspensão, tal tipo de ingerência de um clube em tal situação, tantos meses de punição. Como é que você vê? É mais justo assim ou é mais justo caso a caso, como é no Brasil? Primeiro, vamos entender por que no Brasil é dessa forma. Porque a legislação brasileira, toda ela, a desportiva também, segue uma coisa chamada Carta Magna, a Constituição da República. Então, a Constituição Federal do Brasil, que é de 1988, ela dá o direito a toda e qualquer esfera de recursos. Então, por que você não pode dar uma tabela de que Paulo teve um ato de indisciplina e o Túlio teve outro? Cada caso é um caso. Então, como você tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, você não pode colocar uma tabela de, vai ser tanto. Inclusive, quando você tem essa ampla defesa, e, por exemplo, eu sou um jogador de futebol, recebi um cartão vermelho, você também recebeu um cartão vermelho. Se fosse na tabela, é cartão vermelho, 10 jogos, 1 jogo, Isso. 3 jogos. Só que você recebeu um cartão vermelho por quê? Porque foi o segundo amarelo, que você esbravejou com o juiz e chutou uma bola para fora, ou eu que dei um soco no rosto de um colega, de um atleta. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu concordo que no Brasil, cada caso tenha que ser resolvido pela atitude de quem praticou. Porque você acaba sendo injusto colocando uma tabela. Só que, por que eu vou me estender nessa resposta? Não, tranquilo. Se você olhar os recursos para fora, esgotou no Brasil, você vai na Corte Internacional. Isso. Caso, por exemplo, do Gabigol, lá tem uma tabela, tantos anos. Uhum. Tanto é que ele está punido em 2 anos. 1 ano já cumpriu, que foi o tempo que demorou, e ele está no efeito suspensivo. Mas ali é tabela. Por quê? Alguém pode estar ouvindo e falar assim, não, Túlio, mas no caso do Gabigol é uma tabela. Porque foi uma tabela pela Corte Internacional. Aqui não é assim. Aqui é caso a caso. E eu concordo, tá, Paulo? Não, perfeito. E o bacana do direito, quem for meu aluno daqui a pouco vai entender. O direito, ele é cíclico, ele muda a qualquer momento, pode ter um entendimento. A gente está dando esse bate-papo hoje, dia 22 de agosto de 2024. Ano que vem pode ser diferente. Exatamente. Depende do entendimento e da jurisprudência. Porém, eu vou te falar uma coisa. Nesse exato momento, é o melhor modelo. Certo. Você falou agora há pouco sobre demora, né? Você deu o exemplo do Gabigol, que já acabou cumprindo 1 ano do tempo que demorou para o julgamento. A gente teve um caso aqui no Maranhão, no final do Campeonato Maranhense, em que ocorreu algo semelhante. Um jogador de um clube jogou de forma irregular, o outro clube detectou, entrou na justiça, demoraram para julgar, o campeonato ficou em andamento. Quando julgaram, deram razão ao clube, né, que jogou contra o time com um jogador irregular, e os jogos todos foram anulados para voltar ao campeonato ao ponto onde parou, prejudicando outros times que não tinham nada a ver com isso. Como resolver essa questão da demora para não criar um tipo de injustiça que,
por um lado, é uma justiça para um clube, para uma situação, mas cria uma injustiça para os outros que não estão envolvidos, que tiveram que jogar de novo. Essa questão da celeridade da justiça. A gente pode evoluir nisso? Temos que evoluir. Não é só na justiça desportiva, não, tá? Sim, sim. Na justiça criminal, a gente vê muito isso, na justiça civil. A gente poderia aqui estar dando exemplos. Alguém que é acusado de um crime, está na cadeia e lá na frente descobre que não foi ele. Ele cumpriu aquela pena, às vezes preso. Então, a celeridade em qualquer ramo do direito ela é essencial. Mas no direito desportivo, o que eu, quando estou pleiteando, quando estou entrando na justiça, quando estou pedindo alguma coisa, a primeira coisa que eu peço é o efeito suspensivo. Para não gerar isso, eu consigo provar ao desembargador em questão de que a continuidade sem o julgamento pode causar um dano futuro. De repente, o colega, que eu não conheço o caso, e a gente, até a OAB proíbe a gente comentar algo que a gente não conhece e não está no processo, mas a gente está aqui falando hipoteticamente, não sei se é esse o caso, às vezes, em alguns casos, eu vejo até aqui que alguns colegas esquecem de pedir o efeito imediato. Então, a gente fala que o mal pedido, às vezes, atrapalha. Sim, sim. Então, o Estado, seja ele juiz, desembargador, ministro, ele é inerte, ele só pode julgar o que foi pedido. E, às vezes, o pedido pode ter alguma falha processual. E isso atrapalha o desenvolvimento. Eu, em todos os meus casos, eu peço imediatamente o quê? Paralisa e vamos julgar. Julgue. Julgou mesmo que me dê contra. Mas não causa prejuízo a terceiros. Foi o que você falou. E olha, direito desportivo. Hoje em dia você fala em direito de imagem, você fala em propagandas. Olha o que você falou aí, paralisa um campeonato. Olha quantas pessoas estão envolvidas, até em relação financeiramente à propaganda, ao marketing do negócio. Quantas pessoas vão deixar de anunciar em outros jogos vão falar, não está valendo, eu botei o dinheiro, acreditei na competição, e agora? Então, é um dano que a gente fala em cadeia. Exatamente. Nesse caso, até o direito do consumidor. Comprou o ingresso para assistir um jogo que não valeu. Eu não sei se você vai me questionar, mas quando a gente fala em responsabilidade, no direito desportivo existe uma coisa chamada responsabilidade solidária, que muita gente não fala. Mas, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor anda de mãos dadas com o direito desportivo. Por exemplo, se você vai ter uma competição X, aqui no Maracanãzinho, que é aqui do lado, e vai ter um jogo de vôlei. O jogo foi suspenso, mas eu vendi o bilhete, o Código de Defesa do Consumidor, é claro, pede o ressarcimento em dobro pela não prestação de serviço. E aí você vai falar, mas isso é defesa do consumidor? Não, é direito desportivo que estava de mão dada. A partir do momento que eu te vendo algo que eu não entrego, está de mãos dadas, está coladinho. Fala dano moral, fala responsabilidade civil, penal, trabalhista, se ocorrer alguma coisa dentro do evento. Então, a gente tem muita coisa para falar. Desculpa te cortar de novo, Paulo. Não, perfeito. A gente vai falando. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui. Ah, que bom. Primeiro, registrar também aqui a presença do Cláudio Mendes, do professor Mendes, professor José de Ribamar Mendes Bezerra, que é nosso aluno da pós. Inclusive, o tema de pesquisa dele, dos artigos que ele fez, é exatamente a situação trabalhista do árbitro de futebol. E ele faz essa pergunta para você. Qual é a situação trabalhista do árbitro? Né? A quem ele trabalha, o vínculo é de carteira de trabalho, não é serviço prestado, é ser elitista. Como configurar a situação trabalhista do árbitro de futebol no Brasil? Primeiro, um abraço para o colega, né? Que ele está na pós aí, mas ele já é colega, já é professor, já é colega. Exatamente. A gente sempre fala isso, né, Paulo? A gente, às vezes, está dentro de sala de aula, tem um colega que está assistindo a aula porque ele quer fazer aquela especialização. Eu tenho colegas que são meus alunos que já têm até PhD em outra área. É o caso do professor Mendes. Na Laboro mesmo, quando a gente deu aula na medicina do trabalho, tinha um colega da sala ao lado que assistia a minha aula e depois dava aula na sala do lado. E isso acontece. Eu já fui aluno aqui na UF de colegas que eram professores. Então, isso acontece. Mendes, obrigado por você estar aqui. Mendes, aqui no Brasil tem um grave erro. Grave erro. Primeiro, vamos falar de teoria e prática. Na prática, todos os árbitros, eles não são funcionários de aonde ele está. Por exemplo,
Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Ele não é funcionário da federação, ele é um prestador de serviço. Inclusive, o TST, que é Tribunal Superior do Trabalho, não reconhece vínculo trabalhista, que é outra falha. Por quê? Enquanto a gente não colocar o árbitro, seja de futebol, de vôlei, como um profissional da área, como é um jogador de futebol, que ele tem, como é que eu vou falar? Claro para todo mundo entender. Vínculo, né? Ele, não só o vínculo, ele tem exclusividade naquela profissão, porque não pode ser o cara apitar o jogo e ser bancário. Isso. Nem a condição física dele não é igual a do Arrascaeta, do Gabigol, do jogador do Botafogo. Ele não tem nem a condição física igual. Então, eu acho um erro. A gente deveria profissionalizar, registrar, reconhecer e dar todos os direitos trabalhistas. Então, um árbitro hoje ganha R$5.000 por jogo. Exemplo, eu não sei nem se são esses os valores. Sim. E aí, ele não tem direito a mais nada. Não tem direito a fundo de garantia, aviso prévio. Ele não tem direito aos vínculos trabalhistas, que é um erro clássico. E o próprio Tribunal Superior do Trabalho não reconhece o vínculo trabalhista dos árbitros. E eu acho, Mendes, isso uma falha. Acho que a gente deveria mudar. Como eu falei aqui há 10 minutos atrás, o direito ele é cíclico. Deveria ter uma mudança, uma alteração na lei. Primeiro, profissionalizando árbitros de todas as competições, de vôlei, de jiu-jitsu, de tudo. Ele deveria ser um profissional da área e com carteira de trabalho reconhecida e seus direitos reconhecidos. Inclusive, nós temos outro questionamento, Mendes, que a gente poderia falar aí no seu trabalho aí, de TCC, eu já viajei aqui. Uhum. O direito de imagem, porque o clube paga ao jogador o que está na carteira e mais o direito de imagem que é pela pessoa jurídica. Você sabia que o árbitro agora já está conseguindo ganhar na justiça o direito de imagem? Então, como é que ele consegue o reconhecimento de direito de imagem, mas não o vínculo trabalhista? Uma falha no meu modesto entendimento. Perfeito. Para quem está chegando agora, estamos conversando com o professor Marco Túlio Vicente. Ele é advogado, professor universitário, professor da casa aqui da Laboro, diretor da SUDERJ, Superintendência de Desportos, né, do Estado do Rio de Janeiro, que administra complexos esportivos, mas também tem diversos programas de fomento ao esporte, como o professor explicou no início. Já a gente vai tocar mais no assunto da SUDERJ. Um outro tema ainda voltado à legislação. É muito falado pelo torcedor, né? O torcedor fala alguns temas que resvalam no campo jurídico, mas ele não entende muito, a gente pode aperfeiçoar um pouco mais agora. Fair play financeiro. O meu time contrata um monte de jogador e o outro não pode contratar. Como é que a justiça vê essa questão? O fair play existe ou é apenas um acordo tácito, ou ele existe como lei? E também a divisão de direitos de transmissão, de cotas de direitos de transmissão de televisão. É acordo entre os clubes, ou existe uma legislação maior que determina que clubes A, B ou C recebam mais que D, E ou F? Só para explicar para os mais leigos, né, como funciona fair play financeiro no Brasil e divisão de cota de patrocínio, de transmissão de televisão entre os clubes. Vamos lá. Primeiro vamos fair play, que é um assunto que eu adoro. Por que eu adoro o fair play financeiro? Eu, além dessas atividades todas que você fala aí, eu sou muito Flamengo. Muito. Sim. Conselheiro do clube, né? Eu sou conselheiro do Clube de Regata do Flamengo. Meu grupo político do Flamengo entrou depois de um caos financeiro que o clube vivia, e nós salvamos o clube, e hoje nós somos o clube mais rico do Brasil. Isso. Primeira emenda que nós obrigamos ter no Estatuto do Clube, e hoje o Flamengo, eu me orgulho muito de ter feito parte disso, o Flamengo é o único clube no Brasil que tem uma emenda na qual qualquer presidente que entrar, por isso eu não tenho preocupação nenhuma, quem vai ganhar a eleição, seja quem for que ganhe, é obrigado a cumprir essa emenda. Qual é a emenda, Paulo? Se você entrar no clube e o clube tiver R$1 de dívida, ok, continuou com R$1 de dívida. Se passar a ter 1 milhão de dívida, quem responde é o gestor. O presidente passa a responder do bolso dele esse 1 milhão. Qualquer dívida gerada na administração dele, ele tem que pagar, ele tem que arcar com isso. E nenhum clube no Brasil quis colocar essa emenda em prática, só nós colocamos. Então, isso eu tenho muito orgulho. Por que você está falando isso? Por causa do fair play financeiro. O que é o fair play financeiro? Muita gente confunde, por exemplo,
o Flamengo ter muito dinheiro e contratar, e o Botafogo agora ter uma SAF e contratar. Contratando até mais do que o Flamengo, por exemplo. Sim. O Bahia contratando até mais. Só que o fair play não é isso. O fair play é o seguinte: quanto você arrecada, quanto você tem de condições de gastar em cima do que você arrecada. Então, se você arrecadar mais, você pode contratar mais. Isso é fair play financeiro. Você não pode gastar mais do que você tem. Isso. Esse é o fair play financeiro. Que as pessoas fazem muita confusão. Ah, vamos botar o fair play financeiro? Vamos botar que os clubes não podem gastar mais de 10 milhões. Se o seu clube tiver o dinheiro, ele pode. Só não pode os clubes absurdos que a gente está vendo, de clubes lá de São Paulo, contratando sem ter dinheiro e não pagando. Sim. Isso é um absurdo. Por exemplo, acabou de acontecer aqui no Rio de Janeiro um absurdo jurídico. O que é? O Botafogo ele tem uma concessão do estádio Newton Santos, estádio olímpico do Engenhão. Isso. Que a prefeitura que construiu do zero e fez uma concessão para qual clube queria. O Botafogo faliu, acabou. Só que o estádio foi concedido ao clube. Sim. Sabe o que aconteceu aqui? Um absurdo jurídico. O clube conseguiu ganhar na justiça e passar a concessão para a SAF. Sim. Com isso, os direitos trabalhistas, como você me perguntou, a segunda resposta, quem tem um credor lá, você que trabalhou tantos anos no clube, arrecadava em cima da renda do estádio. Agora não vai ter nada para receber, porque o clube não existe. Existe uma SAF. Então, isso é um absurdo jurídico e vai dar problema no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas do Estado, que não vai aceitar essa passagem para a SAF, sim, que, na verdade, é abrir uma empresa com o mesmo nome e falar o seguinte: eu vou daqui para frente com lucro, o para trás eu esqueci. Então, esse tipo de fair play não existe. Fair play é quando você tem condições de pagar. Quanto seu cartão de crédito, pessoa física, tem lá de limite? Ele te dá um X em cima do que você ganha. É isso, o fair play financeiro é simples, é a sua matemática de casa. Você não pode ir no mercado gastar mais do que você ganha, senão você não vai pagar. Então, fair play no futebol ou no esporte qualquer, vôlei. Por que no vôlei, no basquete, tem muito clube se associando a Bradesco, Palmolive? Porque eles têm a condição financeira de pagar, mas continua clube. Isso é fair play financeiro. Você ter condições de pagar. Fair play financeiro que você não tem condições de pagar não é fair play financeiro, é calote. Ou seja, não é exatamente ter muito ou pouco dinheiro, é com o dinheiro que você tem, você não gastar mais do que tem. É isso. O Sampaio Correia aí arrecadou X. Não pode querer contratar o Pet, que eu amo de paixão, como contratou aí, e não ter dinheiro para pagar. Exato. Eu amo o Sampaio Correia de paixão. Eu tenho um filho chamado Dejan Petkovic. Você imagina se eu não amo o Pet. Então, não é nada contra A, B, C, D. Não é isso. E a segunda parte que você me perguntou foi sobre... Agora me lembrar também. Mas foi sobre... Não era fair play financeiro? Não. E o outro... direito de transmissão de televisão. Por que as cotas são diferenciadas? Túlio, você concorda? Plenamente. A televisão é um ente privado e os clubes são privados. Então, o direito desportivo ele não pode entrar em duas instituições privadas. Uhum. Você quer anunciar agora pela Laboro? A gente quer botar um anúncio na Rádio Globo, na TV Globo ou na Cazé TV. Cada uma vai te cobrar um X. Sim. Diferente. Porque para a rádio é mais barato, para a TV é mais caro, se for no horário nobre. Só que a televisão, quando vai até o clube, ela paga mais pela audiência. Então, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, ela vai pagar mais. E o clube vai pedir mais para deixar transmitir o seu jogo. Então, as cotas não podem ser iguais, porque é desigual. Não é justo o clube grande ter que pagar a conta do pequeno. Não tem cabimento. Não, a questão aí nem era essa especificamente. É quem define isso. Se existe na legislação algo que seja obrigatoriamente dentro de uma lei ou é algo dos clubes. O que acontece? Tanto a CBF quanto as ligas agora que foram criadas, elas fazem um acordo de cavalheiros e eles concordam ou não. Vai ser tantos por cento para o Vasco, tanto para o Botafogo.
E aí os clubes, ó, beleza, realmente o Atlético Paranaense tem menos audiência do que o Vasco, Isso. tem menos audiência que o Flamengo, do que o São Paulo, então a cota é menor. Então isso é um acordo entre os clubes, Entre não as tem uma partes, né? legislação específica para isso. A Natália Lopes aqui, ela só está retomando um pouco o tema lá do árbitro, perguntando como fica, então, em termos de aposentadoria. Não fica, né? Não fica. Não Por fica. isso, Natália, É. ótima pergunta sua. Viu o que eu falei? Você prestou atenção, por isso que você me perguntou isso. Ele é bancário e faz uma atividade de árbitro freelance. Ele se aposenta como bancário, não como árbitro. É um absurdo. Que bom que você entendeu, Natália. Como fica? Ele tem que ter uma profissão de árbitro, ele tem que se dedicar, ter uma alimentação específica, ter tantas horas de atividade esportiva, porque como é que ele vai para o banco, sai do banco, vai ali para uma academia igual a gente vai, ele não vai ter a mesma condição física. E o que você falou, qual vai ser a garantia futura dele de querer ser um árbitro e ganhar X de aposentadoria? Perfeito, Natália. Uma situação que chegou recentemente, que eu não sei se ela deu continuidade ou se foi esquecida, né? Se não foi levada a termo, é a cobrança também para emissoras de rádio transmitirem partidas de futebol. Que no Brasil a cultura é a televisão para comprar o campeonato, comprar e com isso pagar os clubes e, logicamente, vender publicidade para poder cobrir esse custo. E aí, se eu não me engano, foi o Atlético Paranaense que entrou na justiça para obrigar que as rádios também fizessem o mesmo. E aí eu sei que houve uma polêmica, porque, assim, em primeiro lugar, as rádios, de maneira geral, têm muito menos poder aquisitivo que as televisões, e depois, assim, a questão do direito à informação, quer dizer, se o rádio tiver que começar a pagar para passar futebol, ele não vai passar mais futebol e as pessoas não vão mais ter o acesso popular, né? Qual a sua visão sobre isso? Você é a favor, é contra? Primeiro, eu vou explicar o que pode e o que não pode. Tanto é que o Atlético Paranaense perdeu na justiça. Certo. O que acontece? Os veículos de rádio, jornal, revista, eles não são obrigados a pagar a transmissão. Por quê? A transmissão só pode ser cobrada o direito de imagem. Então, a Cazé TV, a gente chama de Cazé TV, mas ela é uma web, mas Isso. ela transmite com imagem. Então, ela tem que pagar. A Rede Globo de televisão tem que pagar. Então, qualquer veículo que transmita com imagem, esse tem que comprar o direito da transmissão. Os outros não. A legislação brasileira não dá o direito da cobrança, por isso que o Atlético Paranaense perdeu. E você foi muito feliz, Paulo, e eu te falei que eu sou um amante de rádio. É uma covardia com a rádio, seja ela qual for, que quando a gente fala rádio, a gente pensa Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Transamérica, Jovem Pan, Mas essas Itatiaia, a são a gente pensa minoria, nas né? grandes. Mas essas são 5%. A rádio comunitária que você está ouvindo aí, as rádios, 95% delas, são pobres, muito pobres, são por amor mesmo. E cobrar deles, o cara geralmente está num estúdio pequenininho, ele nem o estádio vai, bota na televisão e faz a transmissão. Isso é uma covardia que o Atlético Paranaense fez e, graças a Deus, perderam na justiça. O jornal dá no dia seguinte a notinha lá de como foi. Você cobrar disso, na verdade, você está cerceando o direito da notícia. Então, foi baseado em direito à notícia, direito ao acesso da notícia, que é uma legislação desde a década de 40, que eles perderam. Então, não pode cobrar. E eu sou totalmente contra a cobrança. Agora, do direito de imagem, eu sou a favor. Porque, voltando a dando exemplo, tá? Cazé TV, Rede Globo, SBT, Bandeirantes, esses veículos grandes que vendem a imagem caríssima também, eles têm essa grana por causa do patrocinador deles. Então, o que acontece? Quanto vale uma propaganda do Itaú no horário nobre, na hora do jogo? Você sabe até o que Itaú vai falar. Então, lá está lá a imagem, ele bota a imagem dobrada lá do Itaú, da Coca-Cola, do McDonald's, quanto ele está vendendo aquilo ali. Então, é justo pagar por aquilo ali. Por isso que eles pagam direito de imagem. Mas o rádio, não. Então, o Atlético Paranaense perdeu e foi muito bom, porque se ele ganha,
abriria uma jurisprudência para todos os outros no Brasil. Porque é importante a gente falar sem juridiquês que a legislação no Brasil, Paulo, ela vale em qualquer local. Ela é federativa. Então, a legislação no Maranhão é a mesma do Rio de Janeiro. Então, tanto para direito esportivo, quanto a nossa Constituição, direito penal, qualquer direito, ela é federativa. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que cada estado tem sua autonomia. Então, você pode cobrar ou não no Texas. Aí chega na Flórida, é diferente. Tanto é que lá você pode ver, tem um lugar que aceita o uso de drogas, outro tem pena de morte, outro tem casamento homoafetivo. Então, cada lugar é diferente, porque a Constituição americana permite a autonomia dos estados. A nossa aqui não. Então, eu espero ter respondido e concordo com a decisão do colegiado. Não cobrar. Foi uma bola fora. Para a gente encerrar a parte de direito, professor, o Pedro Paulo Reis, PP, também egresso aqui da Pós, jornalista esportivo, ele tem um blog fundamental chamado Futebol Maranhão, em que é um blog também estatístico, ele domina bastante a área de dados. Calma aí, só um instantinho. Deixa eu anotar que eu já vou ser seguidor e vou entrar Futebol Maranhão. Qual no é? Twitter, Fute Maranhão no Twitter. Fute Maranhão. É o Futebol Maranhão, do PP. Só no Twitter? Reis. Tem Twitter, Tem Instagram, tem tudo? Tem tudo, Futebol Maranhão. Porque eu vou botar lá nas redes sociais lá do meu filho lá, eu tenho a Conflá com mais de 10 mil, meu filho com mais de 15 mil, para a gente espalhar, para todo mundo seguir ele lá. Maravilha, olha, Pepe, presente para você aí, viu? Olha, obrigado, tá? @FuteMaranhão. E vou pedir para o paparazzo rubro-negro, que tem 6 milhões de seguidores, que é meu amigo, advogo para ele, para falar também lá do Fute Maranhão, Pepe. Isso. E o PP, inclusive, bota a propaganda dele aqui, ele tem um controle dos números de ranqueamento dos clubes, em que, em 2 vezes já, a CBF se socorreu a ele para atualizar o ranking dela. O dele está então, mais Pepe, que o dela. Depois você em off aí me manda. Aí. Qual é a maior torcida do Maranhão? Para não ter briga aqui, hein? Para não ter briga. Mas ele pergunta o seguinte, então, professor, você acha que os TJDs e os STJDs deveriam deixar de pertencer à esfera administrativa e passar à área jurídica de fato? Bom ponto. O que acontece? O direito administrativo, o que acontece? Ele é claro. Eu não concordo de deixar de ser direito administrativo, porque ele é a primeira esfera. Se você não tiver ele e for direto na justiça comum, você vai ver que você pode acabar tendo alguma injustiça na prática. Então, o que vai acabar acontecendo? Tanto os TJDs quanto o STJD, que aí não são vários, quer dizer, quando a gente fala não são vários, cada categoria tem a dela. Eu acho que ele é essencial, porque ele é a primeira forma. É aquela forma pela qual você busca a celeridade e a justiça. Caso seja negada, você vai na justiça comum. Se você tirar isso e botar tudo na justiça comum, eu acho que vai parecer que ela é mais rápido, mas vai acabar cometendo mais injustiça. E pior, Pepe, pior, a justiça comum já está assim. Se você tira o tribunal desportivo, você vai acumular mais ainda lá a justiça civil, para você pedir um dano moral ou alguma coisa assim. Você imagina a enxurrada da defensoria pública com mais de um monte de processo nosso aqui. E eu vou dar até um outro exemplo, como jornalista, eu não sou da área jurídica, mas me parece pertinente, que é assim, se leva também tudo para a área da justiça, uma agressão, ou seja, um jogador dá um soco no outro. No esporte, é julgado como agressão no campo de jogo e tem uma penalização X. Se vai para a justiça comum, vira uma agressão física, um crime, né? E aí mas deixa eu te falar uma coisa, que é uma novidade, tá? Certo. Que mas já está valendo há muito tempo, mas agora que estão imputando. Você sabia, Paulo, e o PP também já deve saber, porque eu já vi que é bem antenado, a agressão no campo desportivo ela vai ser julgada de tal forma. Mas a vítima, se acabar o jogo, ele for até o G-CRIM do estádio e prestar a queixa, há uma ação criminal, sim, contra o agressor. Por exemplo, para a gente poder entender, crime de racismo. Se você ofende um outro colega de profissão, seu isso, seu aquilo, automaticamente pode ir para o G-CRIM. Ele pode ser preso até em flagrante. Homofobia, mesma coisa.
Então, a agressão, muita gente falava assim, isso é papo de futebol, isso é papo lá do vôlei. Não. Agora, cuidado que eles andam de lado a lado, de mãos dadas. Cuidado com o que você vai falar. Ah, eu vou chegar duro, vou dar um soco na cara do parceiro lá, do atleta lá, do meu adversário. Se ele for até o GCRIM, ele pode ingressar com ação criminal, sim, independente da desportiva. Ah, tá. Os exemplos, né, do racismo e da homofobia, sem dúvida alguma, por conta de uma lei maior, né, que o racismo é crime em qualquer situação. Mas a criminal também, o Código Penal e o Código de Processo Penal são leis federais. Então, é algo que, lógico, mas se aplica dependendo da vítima, no caso, né? Não é uma aplicação sumária. Porque, como a agressão é na pessoa, é um crime privado. Então, a gente chama dentro do direito de personalíssimo. Eu tomei um soco no rosto, só eu posso prestar essa queixa. Mesmo que você tenha assistido, você não pode. Então, só a vítima pode prestar, mais ninguém. Já na esfera desportiva, o juiz dá o cartão e expulsa. Na esfera desportiva, ele é julgado. Na criminal, só se quem foi agredido quiser prestar a queixa, porque a gente chama de direito pessoal, personalíssimo. Perfeito. Agora ficou bem explicado mesmo. Bom, a gente ainda tem 15 minutos, mais ou menos, porque só? Essa é 1 hora. Ah, não. Então vamos fazer outra. Só falamos de direito e a área que eu mais gosto. Direito, eu canso de falar, é a área que a gente ganha o dinheiro. Mas jornalismo é a paixão, é a rádio, vamos falar disso. Então vamos parar de direito, vamos para o jornalismo. Vamos mudar de assunto, exatamente. Eu ia falar da SUDERJ e a gente pode falar assim, que você falou no início, das vezes das fake news, ou seja, alguns aspectos que hoje são de destaque quando a gente lida jornalismo com o direito. Por exemplo, obrigatoriedade do diploma, que é um ponto polêmico, né, que eu particularmente sou a favor, né, eu sou da geração que é formado por diploma e acredito que o diploma dá uma qualificação, e ainda mais nessa era de fake news, é uma salvaguarda para a sociedade. Mas como o diploma deixou de ser exigido há cerca de 15 anos, numa época diferente, em que ainda não havia proliferação de fake news e tudo mais, me parece que agora a gente perdeu o bonde da história e ao não exigir mais o diploma, a gente agora conviva-se com a situação caótica. Esse é um aspecto. E outro ligado a essa PL, né? PL 250, não é isso? 250, que está no Congresso, que, na verdade, curiosamente, ela nem cita a expressão fake news, ela ganhou um apelido, PL das fake news, mas, na verdade, é da regulamentação da mídia como um todo, né? Como você vê esses dois aspectos? Diploma para jornalista e possibilidade da criminalização do uso de redes sociais e tal. Vamos lá, primeiro ponto. Eu acho uma pena você não obrigar as pessoas a terem o diploma em qualquer profissão. Túlio, por quê? Eu, além disso tudo, minha primeira faculdade, Paulo, foi de História. Sim. Quando eu fiz 16 anos lá na UF. E depois eu fui fazer Direito e depois eu fiz jornalismo. Foi em cadeia. Gosto muito de História e a História vai nos ajudar a responder aqui agora. O que acontecia antigamente? Você era buticão. O que era um buticão? Era o dentista de hoje. O barbeiro, ele fazia o serviço de tirar o dente e cortar o seu cabelo. Só que as coisas foram se especializando e você hoje não vai tirar o seu dente com um buticão. Você vai até um especialista, odontologista, formado e reconhecido pelo CRO, Conselho Regional de Odontologia. Ponto. Você hoje, antigamente, a tia do colégio, década de 20, 30, era alguém que sabia alfabetizar o outro. Hoje em dia, a pessoa tem que fazer pedagogia e tem que ser um pedagogo para dar aula. E assim vai. A minha profissão, o advogado, a gente chamava de rábula. Até a década de 40 e 50 era alguém que estudava por conta própria e era um bom entendedor da área jurídica. Depois veio a obrigatoriedade de ser bacharel. E na década de 90, mais agravante. Você tem que fazer o concurso da OAB, porque senão você não pode nem advogar. Então, em todas as áreas, todas as profissões, você exige formação e algumas até concurso. Isso. O engenheiro, o arquiteto. Aí, na nossa área, que eu chamo de nossa, que é o jornalista, antigamente não existia nem a faculdade, mas a pessoa escrevia bem. Então, tinham colunistas em jornais,
falava bem, ia para a rádio. Então, essas pessoas, eu sou super a favor. Então, há 15 anos atrás, qual foi a falha na lei? Não necessita do diploma. Quem está até aqui? Profissionais que estão há 60 anos no rádio. Ok, ele comprovou que ele estava naquele tempo. Ele já era radialista, ele já era jornalista antes da lei. Da lei para cá, se eu quero ser um radialista, um jornalista, ter uma revista, escrever, eu tenho que ter a formação daqui em diante. Só que a lei não fez essa exigência. Então, o que acabou acontecendo? Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer uma, se intitula jornalista, que é um grande erro. Você pode ser um blog, você pode ser um youtuber, você pode ser um monte de coisa, TikTok, você pode ser um monte de coisa, mas você não é jornalista, você não pode se apresentar como tal. Então, eu durante a pandemia, eu tive essa preocupação, Paulo, sabe por quê? Eu estava 20 anos na rádio, e eu entrei na rádio, como eu falei aqui, como advogado para tirar dúvida. E veio a pandemia, eu falei assim, poxa, lá na Católica de São Paulo, eu falei, eu vou fazer jornalismo, porque muita gente pergunta se eu sou jornalista, que eu falo bem, que eu falo na rádio. Eu falei assim, poxa, não está certo. Até porque eu não sou jornalista. As pessoas me apresentavam como radialista. Radialista. Comunicador. Eu acho que tudo isso é válido. Agora, jornalista, na minha modesta opinião, você tem que ter o curso para ser. Minha modesta opinião. Seja ela qual for. Qual for a área. Não estou fazendo defesa em causa própria, não. Eu acho que o advogado tem que fazer a faculdade, o médico, o engenheiro. Então, eu não acho bacana. Acho que a lei errou ali. E eu acho que os tribunais superiores estenderam o direito. Para mim, foi uma falha. Desculpa se alguém discorda. Respeito qualquer uma. Essa foi a minha opinião em cima da tua pergunta. É uma falha gravíssima. E a outra foi o quê? Desculpa, que eu até me estendi, porque eu gosto muito desse assunto. A lei é o PL 250. Ó, o que acontece quando a gente fala de fake news? A gente tem que saber separar fake news, direito de informação, direito da fonte, porque isso uma fonte é sagrada. Sigilo, né? Sigilo da fonte. Lógico, eu tenho uma informação, eu vou dar. Eu não posso ser obrigado, por justiça nenhuma, de lugar nenhum, falar quem me deu. Até porque, se ela for verdadeira, a notícia, acabou. Eu dei a notícia. Até porque, hoje em dia, você tem o Ministério Público para apurar se é verdade ou não. Que eu posso estar fazendo até um serviço de denúncia. Sim. Tanto é que hoje você tem jornalistas especialistas em denúncias, que apuram, fazem mais até que muitos ministérios públicos por aí, muitos tribunais de contas. Você, às vezes, coloca assim, seja Fantástico, Record, e o Cabrini foi o cara que descobriu PC Farias. Isso. Não foi a justiça, foi o jornalismo. O jornalismo que derrubou o Fernando Collor de Mello. Ou eu estou errado? Não, é isso mesmo. Então, se você botar uma mordaça no jornalismo, seja ela qual tipo for, eu sou contrário. Então, essa PL eu tenho muito medo de você confundir fake news, que fake news é crime, você não precisaria ter a PL. Exatamente. Você não precisa ter a PL. Eu tenho muito medo de censura, seja ela qual for, e eu não estou entrando em parte política, zero. Zero. Aqui a intenção não é essa. Eu acho o seguinte, eu tenho o direito de me expressar, desde que eu não esteja fomentando crime. Não contra posso. A honra, calúnia. Não posso, e também não pode vir essa história de que eu sou livre para eu falar o que eu quiser. Não é. A Constituição nunca te deu esse direito. Eu não posso. Então, eu não posso falar? Não, não pode. Porque se tem um crime, o crime ele é federal, tem uma lei lá, e eu não posso falar. Eu não posso chegar aqui e propagar ódio, não posso fazer nada disso. Mas, por outro lado, eu não posso ser cerceado de notícia, de informação. Então, eu tenho muito medo da PL, que eu não sei se vai passar, não, tá? Eu já trabalhei em Brasília durante alguns anos e não é tão fácil assim como as pessoas pensam. E está lá, vai virar. Não é tão simples, não, tá? E até porque, nesse caso específico, a gente não pode negar que o cenário político contribuiu para o fomento dessa discussão. E o cenário hoje não é mais o mesmo. É como se, há um ano, 2 anos atrás, obrigatoriamente a sociedade toda tivesse que se preocupar com os robôs, com a pós-verdade, porque Trump foi eleito assim. Ok, aí os ventos foram mudando, o PL continua não sendo, né, não andou, e aí já não se sabe se há o mesmo interesse, não digo político, mas do contexto, né?
Porque é aquela coisa, uma lei não é para um mandato, uma lei é para sempre. Essa é a confusão. E o que eu falei para você, Paulo, É. quem está acompanhando a gente desde o início, o direito ele é cíclico. Exatamente. Ele muda o tempo inteiro. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que, por exemplo, quando a gente falava de robozinho e tal, hoje a gente já tem inteligência artificial. Exatamente. De uma eleição para outra. Então a lei ela não é tão rápida quanto a mudança da sociedade. A gente até brinca, por exemplo, quando eu dou aula de direito constitucional, por exemplo, antigamente tinha o pátrio poder. O homem era dono da mulher e das suas filhas. Uhum. E quando ela casava, ela passava a ser res. O que é res? Coisa em latim. Do marido. Então tem até aquele seriado que passou na Globo por muito tempo, Se Lave, que hoje eu quero lhe usar. Hoje é estupro, mesmo você casado. Então a legislação ela não acompanha tão rápido quanto a mudança da sociedade. Então, hoje, os direitos, por exemplo, das mulheres, elas muito mais rápido. Então, cuidado que o direito desportivo e o jornalismo, ele também é rápido. Então, quando a gente fala dessa lei, ela pode já estar ultrapassada, quando ela for aprovada. Então, por isso que eu acho que eu tenho muito medo. Eu prefiro ainda você continuar usando a jurisprudência. Lembra daquela história que você falou? Caso a caso. Uhum. Por que eu gosto de caso a caso? Como você está falando aí agora e como eu estou falando? Os dois estão falando na mesma live. Mesmo assunto. Mas você pode ter uma abordagem e outra, e um dos dois pode estar cometendo um crime. Então, sim, nós não podemos ser julgados igual. Ah, mas você estava na live e você fez igual. Não, não fiz. O que ele falou e o que eu falei. Com certeza, cada um Por isso que eu gosto muito disso. Tá, vamos falar da Sudeste ainda, mas o PP levantou um ponto que é fundamental, que a gente discute muito também, porque aqui no Maranhão tem tido casos, né? Que é essa manipulação de resultados, jogadores suspeitos cometendo pênalti, tomando cartão, alguns comprovadamente. O Ministério Público de Goiás, há cerca de um ano e meio, tem investigado várias partidas de Série B, de Série C, de campeonatos estaduais, com comprovados já a manipulação, atitudes ali indevidas de jogadores ou do time como um todo. Como é que a lei pode dar conta disso? Quer dizer, esse é difícil, é querer agarrar as gotas de chuva todas, né? Mas como é que a legislação do Brasil está se preparando, está agindo para tentar impedir a prática da manipulação de resultados por conta de casas de apostas no futebol brasileiro? Primeiro de tudo, quanto menor o clube, mais fácil você manipular, por causa da condição financeira. E da falta de visibilidade, né? E por outro... Falta de visibilidade. Está passando o jogo agora da Série D do Maranhão. Aonde? Você está assistindo aonde? Então a manipulação é mais fácil. Aqui o jogo da Série B do Campeonato Carioca. Você está assistindo aonde? Então é mais fácil. É muito mais difícil você manipular ontem Botafogo e Palmeiras. É mais difícil. Com certeza. Mas mesmo assim, ano passado você viu que teve jogador do Santos, do Curitiba, vários jogadores envolvidos de Série A. Então, dentro do direito esportivo e do direito penal, civil, eu acho que é um erro, primeiro erro de todos. E aí todos os clubes, praticamente 99,9%, têm. Como é que você pode ser patrocinado por uma casa de aposta? Pois é. Então, já começa um erro grave. E eu estou falando isso como conselheiro do Flamengo, que eu acho absurdo. Pixibet está lá e outras. Sim. E a do Fluminense é Superbet. O Campeonato Brasileiro era betano. Isso. Então, as casas de apostas patrocinam quem vai apostar lá. Acho um absurdo. Outra coisa, as casas de apostas, todas elas, a grande maioria, têm paraísos fiscais fora do Brasil. Uhum. Então, elas não estão se adequando à legislação local. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, apenas 2 casas de apostas estão podendo continuar fazendo jogos. Teve uma liminar aqui que a Loterge ganhou na justiça. Por quê? Porque a loteria esportiva que tem essa condição. Então, qualquer casa de aposta tem que estar vinculada à Loterge, à Loteria Federal. Isso. Senão, desculpa a expressão, mas para poder as pessoas entenderem, virou um jogo do bicho legalizado. Isso. Não é isso? E que não está legalizado. Então, vamos legalizar, pagar imposto, vamos pagar tudo direitinho, vamos legalizar dentro do país para poder a gente, se falir, nós vamos no patrimônio de quem?
Se tiver realmente uma manipulação de resultado, nós vamos prender quem? Se ninguém está no país. Se elas estão lá de fora, de Malta, se elas estão de paraísos fiscais, a pessoa vai para lá e não cometeu crime nenhum aqui. Exatamente. Você apostou pela seu aplicativo aí, que está lá fora. Você nem cometeu crime no país. Olha que loucura. Isso é loucura. Então você tem que... Primeira coisa, a casa de aposta ela tem que estar legalizada. Como a gente fala, e eu não sou contra não, tá? Vamos legalizar cassino, vamos legalizar bingo e vamos legalizar casa de aposta. Agora, dentro da área desportiva, minha modesta opinião, qualquer atleta que estiver envolvido tem que ser banimento. Ele tem que ser banido. Banido. Não pode ter recurso. Ficou comprovado, ele não pode mais participar. Ele não é um desportista. Isso. Ele é um estelionatário, ele é um vagabundo, ele é um bandido. Ele não pode mais ser tratado como desportista. O PP faz essa pergunta também, exatamente isso. Um banimento definitivo seria mais justo? Você respondeu. Não, total. Não é mais justo. No caso desportivo, eu acho mais grave do que um doping. Sim. Mais grave que o doping. O doping, o cara já... Ele fez o doping, ele já está totalmente errado. Ele já tirou proveito, ele já não competiu igual ao colega atleta. Mas o outro não, ele fez pior. Ele enganou a todos e até o clube dele, de repente. Isso é um absurdo. Então, acabou o esporte. Se você não punir com banimento, PP, acabou o esporte. Seja ele qual for. Tá? Porque a gente só fala de futebol, Paulo. Tem aposta hoje em dia, até corrida de cachorro. Tem aposta de tudo. Então, você não sabe, o cara agora lá na bocha, você apostou lá, o cara erra de propósito. Isso é loucura. No boxe, seja qual for o esporte. É porque o futebol, a gente é o país do futebol, a gente só fala de futebol e só pensa em futebol. Exatamente. Professor, vamos para a nossa reta final, mas vamos falar da Suderj, sim. Temos tempo. Tem quanto tempo aí? Completou 1 hora agora, mas vamos seguir, mais uns 15 minutos. Vamos. Fala um pouco dessa atividade da Suderj. Você falou agora há pouco que a Suderj já não administra diretamente o Maracanã, que privatizou, né? O consórcio que transferiu para o Flamengo e para o Fluminense a administração. Mas que a Suderj faz um trabalho brilhante em outras áreas, inclusive de fomento a atletas, né? Fala um pouco para a gente sobre isso e, enfim, há outros paralelos em outros estados. Aqui não tem, eu posso dizer que não. Aí deve ser a Secretaria de Esporte. É a CEDEL, Aqui nós também temos a Secretaria de Esporte do Estado, que é muito bem gerida pelo Rafael, que é um secretário muito bom, e ele também tem muitas leis de fomento, e ele tem mais complexo até do que a Suderj. Ele tem o Júlio Delamare, tem o Célio de Barro, tem o Caio Martins. Só que o Maracanã e o Maracanãzinho, há 6 anos atrás, ele passou por uma licitação que a gente chama de licitação precária, que era uma provisória, que ela foi se estendendo. E esse ano, o consórcio Fla-Flu, quando começou há 6 anos atrás, era 50% de cada um. 50% do Flamengo, 50% do Fluminense. Por isso que o nome do consórcio é consórcio Fla-Flu. Sim. Só que esse ano foi finalizada a licitação, e a licitação agora do Maracanã e do Maracanãzinho ficou a cargo do consórcio Fla-Flu durante 20 anos, essa concessão. Então, agora é do Flamengo e do Fluminense, sendo que o Flamengo é dono de 67% e o Fluminense de 33%. Então, eles que tomam conta do Maracanã. Porém, a Suderj ainda faz a gerência das cadeiras cativas. Porque na década de 50, em 1948, mais exato, quando foi construído o Maracanã, as pessoas pagaram as cadeiras cativas para ter aquele espaço para poder ser construído o Maracanã. E até hoje tem. Então, quando a pessoa quer trocar a cadeira cativa, vender ou fazer qualquer coisa, a Suderj é responsável por falar, ok, inventário. Então, a Suderj faz esse serviço também todo administrativo e cartorial. Não tem cobrança nenhuma, não tem imposto, não tem nada. Mas só que para você legalizar é pela Suderj. Além disso, tem os complexos. Sampaio, Rocinha, Maxwell, agora que a gente vai construir um clube, aqui era um clube chamado Clube Maxwell, que esse clube fechou e a gente agora está pegando para reformar e transformar numa área exclusiva para PCDs. Então, é uma área que a gente aqui preza muito pela inclusão, o presidente Marcos Antônio
o ex-presidente Renato de Paula, a gente faz muita inclusão com os PCDs. E a gente tem muito orgulho disso. Um dos vice-presidentes aqui, eu sou diretor de esporte e diretor jurídico. O nosso vice-presidente aqui é o Clodoaldo, é um atleta paralímpico, todo mundo conhece, o Clodoaldo Tubarão. O nosso presidente tem problema de surdez, né? e também inclusivo. Então, aqui a Sudeste ela é muito inclusiva. E como você falou, a gente faz termos de fomento e de convênios no estado inteiro. Aqui são 92 municípios. Então, a gente atende, em média, mais de 3 mil crianças. E não é só no futebol, é na área toda. A gente tem o Tour Social do Maracanã, a gente tem um convênio com o Museu do Flamengo, que a gente leva só institutos de crianças carentes para conhecer, totalmente gratuito. Então, a Sudeste tem um trabalho social muito importante. E quando a gente fala em Sudeste, a gente sempre lembra do Sudeste Informa. Então, a gente gosta de informar que não é só isso, não era só o placar eletrônico. Então, agora, a gente está conversando aqui, a piscina lá da Rocinha tem a hidroginástica da terceira idade a essa hora, à noite, mas de dia já teve a escolinha lá com o Clodoaldo, ensinando a criança a nadar, colocando PCD. Então, o futebol, a altinha, o skate. Então, a gente tem tanto no Sampaio, que também é uma área muito carente aqui no Rio, é na Zona Norte, e quem conhece aqui o Rio, ou quem não conhecer, pesquisa. Tanto Rocinha quanto Sampaio são duas áreas muito carentes, com a população muito carente, que não tem oportunidade. Mas dali, a gente fez uma parceria com o Flávio Cando, a gente tem o judô na Rocinha, e de lá saiu a Rafaela. Isso, exatamente. Que hoje é uma atleta campeã olímpica e medalhista da última medalhista. Então, os projetos sociais é da base. A gente tem que treinar a criança. Até, Túlio, você está falando de medalhista. Esquece medalha. A medalha, a Rafaela, a Rebeca, isso é exceção. Mas o principal é tirar do tráfico. É dar uma condição essa social. É a verdadeira medalha, né? É a verdadeira medalha. Que ele vai treinar o futebol dele ali, mas vai ser um gerador de emprego futuro. Por quê? Porque dentro da Rocinha hoje, por exemplo, eu tenho o Sebrae, eu tenho Defensoria Pública, eu tenho o Detran para tirar os documentos. Então, a gente pega o complexo e não faz só o esporte, faz uma ação social com toda a comunidade. A comunidade tem um problema, vai lá no complexo que a gente vai dar um jeito. A gente faz ações lá de médicas, de documentos quinzenais. A gente tem várias ações. Então, eu acho muito importante estar o Estado, através do esporte, perto da população. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Esquece que polícia não resolve. Não é o problema, não é de polícia. Desculpa falar, eu vou ser até bem agressivo, porque aqui no Rio de Janeiro a violência é muito grande. Vocês não têm noção. Sim. Então você vai chegar aqui e vai matar o chefe da boca de fumo. No dia seguinte tem 3 chefes, 4 chefes, 5 chefes. A gente tem que tirar a criança de querer ser o chefe. A criança quer ser o atleta, quer ser o novo Neymar, quer ser o novo Zico. A criança tem que querer isso. E não deu para o futebol, mas virou um cidadão de bem, virou um homem, virou uma mulher, virou alguém que quer estar do lado do bem. E o esporte é o melhor caminho, através do judô, do jiu-jitsu, do taekwondo. Então, você dá à criança começo, meio e fim, horário de chegar. Você pode ver que até as notas na escola melhoram. Melhoram, isso. Vira o melhor filho, vira o melhor pai, as meninas. Então, a gente dá aula de tudo para eles lá. Agora estamos dando aula até de educação financeira, para empreendedorismo. Por quê? Muitas mães são mães cedo e, às vezes, precisam saber como é que eu vou fazer para ser uma camelô, para eu fazer meu tricô, meu crochê, para revender, para abrir uma conta. Então, o esporte ele tem que estar aliado a tudo isso. Ele está muito mais além. E não é polícia. Polícia é a última etapa. É quando a gente falhou, é quando a sociedade falhou, quando o Estado falhou. Se o Estado não der saúde, educação, esporte, lazer, salário digno, se ele não fizer tudo isso, aí vira um problema policial. Só que a gente está invertendo. Bota logo a polícia para dar tiro, para morrer inocente. Então não adianta. Eu não quero polícia. A polícia ela é necessária em área de confronto. Vamos tentar despoliciar um pouco. O policial ele tem que ser visto como herói, não como vilão. Isso. E o que a sociedade pede
é que o policial já seja um vilão. Ele já chegue atirando, batendo. Não, calma. Vamos levar lá que 99% das pessoas na área carente, eles não são bandidos. Eles querem a gente, quer o esporte, quer o Estado. Essa é a verdade. Professor, para a gente encerrar, você tocou em vários assuntos, mas eu me lembrei que o Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas, né, de 2016. Na sua visão, o Rio de Janeiro é um exemplo positivo do legado olímpico, ou seja, os aparelhos estão sendo utilizados, poderiam ser melhor utilizados. Como é que você interpreta a utilização do legado da Olimpíada na formação de atleta e na própria cidade como um todo? Foi excelente para o estado do Rio de Janeiro, não só a Olimpíada, a Copa do Mundo, sim, os Jogos Pan-Americanos em 2007. Os legados estão todos aí, estão mesmo. Tanto é que hoje você fala do Engenhão, foi um estádio construído para o Pan-Americano. Todos eles foram, sim, muito bem. Todo mundo que foi hoje na França está falando que o nosso aqui, os quartos eram melhores, as acomodações eram melhores, só que aqui nós tivemos um erro, que foi a corrupção política. Uhum. Esse foi o único grave erro. Os valores pagos das empreiteiras, isso foi um erro. Ponto. Sim. E que as pessoas estão pagando. Nós tivemos governadores presos, ficaram presos tanto tempo. Isso aconteceu. A gente não pode chegar aqui e falar, não aconteceu. Aconteceu. Essa é a única parte ruim. Mas no restante, a cidade melhorou em vários aspectos. Se você vier aqui, o antes e o depois, hoje eu estou aqui da minha sala, da minha janela aqui, eu vejo a Baía de Guanabara, antes eu via uma perimetral. Uhum. Hoje eu tenho museus, eu tenho BRT, eu tenho várias coisas aqui que ficaram, vários legados. O VLT, o metrô. Isso é legado. Por exemplo, aí no Maranhão, eu tenho certeza, e eu vou ao Maranhão, porque eu dou aula presencial aí com a Sueli, amo de paixão, o transporte público aí tem que melhorar. Totalmente. Então você tem que levar, às vezes, um legado de esporte, uma arena olímpica, alguma coisa, para melhorar. Então, como é que você vai levar? O Maracanã hoje é maravilhoso de ir. Por quê? Você vai de metrô, desce na porta. Então, você, para levar grande população, o Itaquerão, lá do Corinthians, uhum, não tinha metrô lá para a população da Zona Leste. Foi a Copa do Mundo. Então, o legado olímpico, o legado de uma Copa do Mundo, o legado de um jogo pan-americano, ele é fantástico. Tirando a corrupção que pode acontecer em qualquer local. Corrupto é do ser humano. Ele é corrupto e vai continuar sendo em qualquer lugar. A gente tem que caçar o corrupto, é diferente. A gente não pode permitir ser leniente, concordar, fingir que não está vendo. Aí é outra coisa. Mas Cristo foi crucificado ao lado de um ladrão. Então já tinha ladrão desde aquela época. Verdade. Isso é uma realidade. O ser humano, ele é falho por natureza. Agora, que o legado olímpico, ele é fantástico para qualquer cidade. Uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, uns Jogos Pan-Americanos. Pô, Saquarema hoje é uma outra cidade. Por quê? Porque tem a cidade do vôlei lá, a CBV ficou lá, e tem o surf. Todos. Então, hoje é uma cidade que, pô, revolucionada. Ela se revolucionou com o esporte. Então, é fantástico. O esporte, o legado do esporte, seja ele por qual for, ele é fantástico. A gente fala lá do Portugal, a gente fala de Nazaré pelas ondas gigantes. E a gente fala do surf, é o esporte. Então, vários lugares a gente fala por causa do esporte. Então, o esporte, o legado do esporte, ele é incontestável, seja ele para o que for. Maravilha, maravilha. Que aula, viu, professor? Acho que aula, nada, bate-papo. Bate-papo. E, ó, falei já para a Sueli, até o final do ano estou aí, que eu vou lá nos Lençóis de novo. Isso. E a gente vai se ver pessoalmente. Vai sim, com certeza. A gente lhe aguarda aqui com toda a hospitalidade que é. Eu não sou marense de nascimento, meu sotaque não nega, eu sou paulistano, mas eu sou marense de coração. Desde criança eu vivo por aqui. E, Paulo, uma coisa também que tem que acabar aqui hoje. O carioca e o paulista, eles se dão super bem, tá? Com certeza, pensam sempre. Que não. As pessoas pensam que não. Olha, é uma mentira, tá? Carioca e paulista não tem essa rixa. É o futebol. Não tem. A rixa é no futebol. Mas, tirando isso, eu vou a São Paulo, sou assim tratado, porque você não tem noção. Eu amo São Paulo, amo de paixão. E no jornalismo esportivo, a gente tem diversos casos de jornalistas paulistas que fazem carreira brilhante no Rio. Eu lembro quando a Fox Sports
estava no ar, né? Um canal carioca, tinha lá Flávio Gomes, Rodrigo Bueno, PVC, os paulistas, e em São Paulo... Benja, eu virei amigo do Benja da gente jantar no Fratelli quase toda noite. Exatamente. E em São Paulo, Zé Trajano, Mauro César Pereira, que estão há anos e anos lá, e são paulistanos já hoje, e são cariocas, né? Da Gema. E Mauro César Pereira é de Niterói, que é minha cidade natal, muito amigo do meu irmão Márcio Vicente, que também dá aula na Laboro. Então, Niterói também está mandando lá em São Paulo. Exatamente. Então, é o que você falou, é uma, entre aspas, rivalidade saudável, né? Das duas maiores cidades do país, os dois polos econômicos, turísticos, esportivos. E o pessoal não gosta quando a gente fala isso, chama de eixo, né? O eixo Rio-São Paulo, mas é inegável que ali você tem a concentração da excelência, né? Os melhores campos de treinamento, os melhores clubes, os melhores estádios, e que não exclui que há grandes polos esportivos em Fortaleza. Você vê o Fortaleza, o Castelão, um estádio espetacular. Não, em Porto Alegre. Fortaleza e Ceará estavam juntinhos. Na verdade, Ceará à frente e Fortaleza aqui. Isso. Sabe o que aconteceu com Fortaleza? O que aconteceu aqui no Flamengo? Gestão. Exatamente. A gestão foi fazendo assim. Hoje o Fortaleza está aqui e o Ceará está aqui. Não que o Ceará se apequenou, está faltando gestão para ficar aqui. Então, aí no Maranhão, nós temos que ter gestão. O Motoclube, o Sampaio Correia. Não, eu vou dar para a gente encerrar um exemplo aqui. O PP vai me corrigir o ano. Não sei se foi 2017, 2016, ele vai me corrigir. O Sampaio Correia eliminou o Fortaleza da Série C, subiu para a Série B, e hoje, 8 anos depois, o Fortaleza disputa o título do Brasileiro, disputa o título da Sul-Americana, e o Sampaio Correia é o atual líder com um jogo a menos. Por o Botafogo está na frente que está com um jogo a mais. Exatamente. E o Sampaio Correia, que havia eliminado o Fortaleza 7, 8 anos atrás, hoje está a uma rodada de cair para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Gestão, né? Gestão. 2013, o PP já botou aqui, 2013. Já gostei de você, PP. Enciclopédia eu gosto muito. Ele é o nosso Google aqui. Professor, muito obrigado por esse papo. Foi um privilégio estar com você aqui. Um beijo, Paulo. Um beijo, Sueli, Márcio, Natália, PP, enfim, todo mundo que estava aqui com a gente no nosso bate-papo, mas que fica aí, né? Depois as pessoas podem assistir. Exatamente. É ao vivo agora, mas gravado para a eternidade. E a gente vai trocando figurinhas aqui ao longo do curso. Tá ótimo. E a gente vai estar junto no curso. Fica com Deus. Tamo junto. E todo mundo que ficou até agora, não se esqueçam, essa live é uma promoção da pós-graduação em jornalismo esportivo, Faculdade de Laboro, Fundação Sousandrade, inscrições abertas, entre nos sites da Fundação Sousandrade ou da Laboro, e aqui mesmo na descrição do vídeo tem todo o passo a passo para inscrições. Professor, um grande abraço. Nos vemos. Abraços e saudações, rubro-negra. Saudações, um abraço.